5 alimentos incríveis para matar vermes e parasitas intestinais. Como acabar com os vermes e te ensinar como esses alimentos ajudam no combate a esses patógenos, a esses agentes causadores de doença que podem nos trazer diversos problemas. E olha, fica até o final porque eu vou te ensinar uma receita de um suco vermífugo para você começar hoje e que vai ajudar a eliminar os parasitas do seu corpo. Pessoal, se você estiver infectado por um verme ou por um parasita, isso pode causar diversos sinais e sintomas. Então, muitas vezes, você está sentindo alguma coisa que você não sabe o que é e pode ser um verme ou um parasita. Muitos sinais e sintomas podem ser causados por infecção por vermes e parasitas. Se você estiver sentindo algo assim, mesmo sendo uma pessoa rica, morando num bairro nobre, no conforto do seu apartamento, da sua casa, isso ainda assim pode ser uma verminose. Qualquer pessoa pode ter verminose, mesmo não sendo criança, mesmo não trabalhando na roça, mesmo não mexendo com a terra, qualquer pessoa está sujeita a esses problemas. Olha, pessoal, são vários tipos de vermes. Nós temos a lombriga, Ascaris lumbricoides, que causa dor abdominal, obstrução intestinal, pode causar inchaço abdominal, gases e, durante o ciclo dele, também pode parar no pulmão, gerando tosse seca. Também temos o oxiuro, que causa a oxiuríase, aquela doença que dá a coceirinha lá embaixo, lá no reto, lá no ânus, no fim do nosso tubo digestivo. Temos a tricuríase, que pode causar diarreia, dor abdominal, desnutrição. Tem a tênia, que é a cisticercose no sistema nervoso central, nos olhos. Tem a esquistossomose, a ancilostomíase, que causa o amarelão, e vários outros tipos de vermes. Eu falei aqui os mais famosos, o que nós conhecemos mais. E quais são os principais fatores de risco? Que características, que hábitos, que atitudes aumentam o risco de termos um verme? Primeiro, má higiene pessoal. Então, é não lavar a mão, não lavar os alimentos. Uma pessoa com baixa imunidade também vai estar mais suscetível. Então, se toma algum medicamento imunossupressor, como um corticoide, como um biológico, pessoas em tratamento para câncer, pessoas com alguma imunodeficiência causada por o vírus do HIV, por exemplo, ou algum outro problema. Além disso, quem vai para áreas endêmicas, então, se você for para uma área onde essa área é conhecida pelo grande número de casos de um determinado verme parasita, você também vai estar sob maior risco. Contato com hospedeiros intermediários, como no caso do caramujo, que é um hospedeiro intermediário da esquistossomose. Também falta de saneamento básico. E aí não é um problema da pessoa, é um problema do governo, e a gente sabe que não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, nós temos graves problemas de saneamento básico. E como que essa doença se desenvolve? Primeiro, tem uma interação com o hospedeiro daquele verme, e essa infecção se dá por larvas, por ovos em alimentos, por água contaminada, e isso vai causar, após a infecção, um dano ao hospedeiro. Então vai gerar um problema na mucosa, como no caso da oxiuríase, que dá coceira anal, pode causar febre, pode causar dor, e muitas vezes esses vermes, eles evadem, eles fogem, eles escapam do seu sistema imune. E é por isso que esses 5 alimentos que eu vou te falar agora são importantes para combater os parasitas intestinais. Pessoal, vamos lá, sem enrolação. Alimento número 5 é a cenoura. Porque a cenoura, ela tem beta-caroteno, um precursor da vitamina A, que tem efeito antioxidante e também fortalece o sistema imunológico. Além disso, por ser rica em fibras, a cenoura também ajuda na expulsão dos vermes, ok? Segundo alimento, isso aqui é muito famoso para matar verme, semente de abóbora, porque ela tem substâncias chamadas cucurbitacinas, que paralisam os vermes. Além disso, também tem fibras, o que vai ajudar na expulsão dos vermes, e uma dica é mastigar bem as sementes de abóbora. Então nós temos sim estudos científicos mostrando que o consumo de sementes de abóbora ajuda no combate
a parasitas e vermes intestinais. Pessoal, quem não souber se inscrever no canal, quem não souber deixar o like, não se preocupa que daqui a pouquinho eu vou ensinar você como que faz, tá bom? Para você não perder as nossas informações. Então espera um pouquinho, tenha um pouco de paciência que eu vou te ensinar como se inscreve no canal e vou te ensinar como dá o like, como deixa o gostei e como compartilha também esse vídeo no WhatsApp. Terceiro alimento que vai ajudar a matar os vermes e que todo mundo tem em casa, pessoal, é esse daqui, ó. Quem é que conhece isso daqui? Acho que todo mundo vai conhecer, né? Esse aqui tá na mesa de todo mundo tem aí na fruteira, na parte de legumes, na despensa, que é o alho. A alicina contida no alho, contida também na cebola, ela tem ação antimicrobiana e antiparasitária. Além disso, o alho também vai ajudar na sua circulação, também vai reduzir pressão alta. E o que é interessante? A alicina, ela enfraquece o verme. Mas atenção, o ideal é a gente consumir esse alho cru e amassado para manter a alicina. Uma outra opção também é tomar as cápsulas de alho, e aí a dose que a pessoa, que geralmente nós preconizamos, é de 500 miligramas 3 vezes ao dia. Segundo alimento, pessoal, gengibre. Por quê? O gingerol, se meu gengibre aqui tá feio, tá seco, mas tá aqui. O gingerol, ele tem ação antimicrobiana, tem ação anti-inflamatória, antiparasitária, e esse é um dos motivos também pelos quais o pessoal do Japão come junto com o sushi, com o sashimi, com o peixe cru. O que o pessoal come sempre junto do peixe cru? Que por estar cru, ele tem um maior risco de estar contaminado por bactérias, por parasitas, por vírus, né? Quando ele não passa por cocção, isso acaba aumentando o risco dele ter algum patógeno, dele ter ali algum micro-organismo que gere problemas para a sua saúde, que seriam combatidos caso esse alimento fosse cozido, fosse grelhado, fosse assado. E aí, o que o japonês come depois que ele come o peixinho cru dele? Qual é o alimento que ele come? Vamos ver se o pessoal sabe. Quem gosta de japonês sabe que sempre vem junto, assim, do ladinho, para comer também. Qual é? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Vou esperar, vou deixar, vou ver se o pessoal sabe. O alimento que vem cortado, fininho, em conserva, junto com o peixe cru, que é muito consumido pelos japoneses. E o motivo que eles consomem, além de ter um sabor, além de limpar o paladar, também tem a função de certa forma, agir como um antimicrobiano e como um antiparasitário, reduzindo assim o risco daquela pessoa contrair uma infecção após consumir aquele alimento cru. É o gengibre, pessoal. O gengibre. Então, esse é um dos motivos pelos quais os japoneses consomem o gengibre junto dos alimentos crus. Olha que interessante. E o nosso primeiro alimento, que também vai ser o principal ingrediente do nosso suco para matar vermes, é o mamão papaya. As sementes do mamão papaya contêm papaina, que ajuda a digerir e eliminar os vermes. Sem falar também que o mamão tem fibras, o que vai ajudar na eliminação desses parasitas. Então, papel e caneta para você anotar a receita do suco. Vamos lá. Você vai pegar meio mamão maduro, a polpa e a semente, meia cenoura descascada, uma maçã ou uma rodela de abacaxi. Esse suco vai colocar também um pouquinho de gengibre e vai bater tudo no liquidificador. Você vai tomar isso por 7 dias seguidos para ser uma dose de ataque e depois dessa primeira semana você vai tomar por 2 vezes por semana por mais 4 semanas. Esse suco, essa vitamina, vai ajudar também a eliminar os vermes e parasitas. É claro, se você tiver com uma infecção por verme, por parasitas comprovada, você vai ter que tomar a nitazoxanida, você vai ter que tomar o albendazol para matar esses vermes. Agora, esse suco vai também te dar uma ajuda. Ah, doutor, tô colocando verme. Quando eu vou no banheiro, eu faço minhas necessidades e saem vermes do meu ânus. Uns vermes longos, compridos. O que eu faço? Vai no médico. É isso que você vai fazer. Você vai no médico, vai tirar uma foto desse verme, vai mostrar para o médico e ele vai prescrever o seu medicamento. Provavelmente vai ser o albendazol ou
a nitazoxanida, tá bom? Então, essas são as duas medicações que costumamos usar com mais frequência para o tratamento de verminoses. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre vermes. Agora eu tenho um outro recado muito importante, principalmente para você que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que tem má circulação, que é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não consegue dormir, que não consegue controlar o estresse. Olha só, se você tem esses problemas que eu te falei, talvez você não saiba, mas você pode tratá-los de forma natural. Existem estratégias que não exigem médicos, que não exigem exames, que não exigem remédios, que são comprovadamente capazes de tratar esses problemas. E essas estratégias, se forem bem utilizadas, elas inclusive podem fazer com que você não precise mais tomar remédios para essas doenças. Então, se você tem diabetes, se você tem pressão alta e fizer isso tudo direitinho, seguir exatamente as estratégias, você tem a oportunidade de não tomar mais os seus medicamentos. Já pensou como que seria bom você que é hipertenso parar de tomar a losartana? Você que é diabético tipo 2, parar de tomar a metformina? Pois é possível. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos são capazes de prevenir doenças. Quer saber quais doenças? Infarto, derrame, câncer. E também são capazes de tratar e reverter as principais moléstias da atualidade: diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, má circulação, obesidade, ansiedade, insônia e, mais uma vez, tudo natural, sem medicamentos, sem contraindicações, sem efeitos colaterais indesejados. Gostou? Quer ter a oportunidade de melhorar a sua vida, de ter mais saúde, de ter mais disposição? Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. Clicando nesse link, você tem acesso a um super desconto. Então, em vez de pagar R$ 80, você vai pagar R$ 39,90, mais de 50% de desconto. E você também tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você compra o livro, lê o livro e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro. Estou assumindo o compromisso aqui, sem enrolação, sem burocracia, sem letrinha pequena, sem enganação. Então, estou assumindo o compromisso e, consequentemente, também estou assumindo o risco de ter que te reembolsar os R$ 39,90, de colocar a minha equipe para trabalhar à toa e, pior, além disso, também estou assumindo o risco de pagar uma multa que eu vou ter que pagar caso você solicite o reembolso. Então, pessoal, eu estou assumindo esse risco aqui hoje por você, porque eu sei que você, quando ler o livro, quando colocar em prática, você vai começar a observar grandes melhoras na sua vida e na sua saúde.